e acho que ainda temos aqui um espaço para eventuais perguntas. Eu estou cheia de perguntas, mas vou-me calar, não as vou fazer, mas eu acho que temos aqui a possibilidade de aceitar algumas perguntas do público. Se alguém quiser. 10 minutos. Penso que lá em cima também ainda não acabou o painel de cima. Então, faça favor, Sr. Procurador. Uma pergunta e, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos pelas excelentes intervenções. E esta pergunta é muito dirigida à professora Sandra Passinhas. Tem a ver com a questão tecnológica. Falou há bocadinho da questão das cláusulas contratuais gerais e das cláusulas declaradas nulas e da possibilidade que aquele acórdão conferiu disto poder ser visto até a nível europeu. Existiria alguma viabilidade, por exemplo, para a construção de uma ferramenta informática que permitisse diretamente ao consumidor consultar o seu contrato para este efeito? Existe alguma iniciativa neste sentido? A pergunta é esta. Que eu conheça, não. Que eu conheça, posso responder? Sim, mas era uma boa ideia. Não há, mas é. Que eu conheça, não. E todas as medidas que estão em cima da mesa, neste momento, eu penso que elas levarão a um maior conhecimento e uma maior análise das cláusulas. Por exemplo, aquela entidade administrativa que não se percebe muito bem os poderes, preocuparam-se mais com a composição, quase na altura com os poderes e com o diálogo, não é? Com a cooperação, com o trabalho em rede, mas não me parece que seja uma entidade que vise o leigo. Dá-me a ideia que é uma entidade que visa os advogados, os advogados profissionais, mas não me parece que é uma entidade que visa o leigo. Mas há uma questão muito importante. A partir do próprio cidadão, ele próprio tem essa responsabilidade? Não sei. E vou-lhe dizer porquê. Porque há uma ferramenta fundamental no regime das cláusulas contratuais gerais, que são os artigos 5º, 6º e 8º, que tem a ver com a proteção procedimental do consumidor. Porque nós pensamos muito no conteúdo das cláusulas abusivas, mas não se esqueçam que uma cláusula que não tenha sido devidamente comunicada ou não tenha sido cumprido o dever de informação, por força do artigo 8º, ela está excluída do contrato. E estas normas, em termos de proteção do consumidor, são fundamentais, não criam nenhum ónus de diligência. Aliás, no Supremo só vê os casos dos shoppes com estas normas, não é? São casos de milhões e foram resolvidos com estas normas. E, portanto, nós temos aqui, se forem bem aplicados, nós temos vários níveis de proteção do consumidor. Primeiro, pode não haver declaração contratual. Se não houver aceitação, não há contrato. Isso acontece muitas vezes. E quem tem que provar no contrato é o profissional. O senhor subscreveu quantos canais? Não sei quantos canais de televisão. Então prove lá. Subscreveu quanto? Como é que carregou no botão quanto? Se já foi um dia às 4 da manhã, não está ninguém cá, não está a gente a dormir. Portanto, tem que provar que há contrato, que há proposta e que há aceitação, não é? Portanto, logo por aí arrumamos muitos casos, sobretudo no digital, não é? Quando o scroll implica a aceitação, que é proibido. Depois, havendo contrato, temos a questão das cláusulas em si. Se foram comunicadas e se houve informação. Se não foram comunicadas e não houve informação, não fazem parte do contrato. Por exemplo, houve uma altura, eu sempre tinha funções como juiz árbitro de consumo, e eu resolvia, na altura quente das fidelizações, eu resolvia os casos todos de fidelização com estas cláusulas. Não foi informado, não foi comunicado, não faz parte do contrato. E depois então temos o terceiro momento, que será o momento de tudo isto. Se passou todo este crivo, agora é o momento da análise substancial das cláusulas. Em síntese, não sei se seria benéfico ao consumidor criar uma ferramenta para ele analisar as cláusulas de um contrato que é proposto por um profissional. Porque, na prática, o sistema acaba por beneficiar. Por outro lado, já agora só para terminar isto, que é muito importante para quem está aqui, não é? O ónus da prova é do profissional. E o profissional não consegue provar. Normalmente. Porquê? Porque contratou um call center, porque a pessoa que falou ao telefone ou que já não trabalha, não sabe quem é, a empresa já é outra. Pronto, no digital é um bocadinho diferente, não é? Mas, por exemplo, na contratação à distância, esta questão do ónus da prova é muito importante, porque as empresas não conseguem provar, nunca. Pois, seria um caráter mais preventivo, não é? Mas a verdade, não sei qual é que é a posição dos senhores auditores, mas a verdade é que não estou a ver os consumidores
posso estar enganada, aqui precisávamos já do estudo comportamentalista, mas não estou a ver essa diligência. Até porque o digital é muito rápido, não é? É muito imediato. Nós, aliás, falávamos há pouco exatamente sobre isso e falo muito com o meu colega exatamente sobre essas questões e o digital vem revolucionar por completo a forma como nós olhamos para o direito e como o direito pode ser aplicado. Aliás, há pouco, na sua apresentação, eu estava a pensar na questão dos dados, ou seja, a quantidade de sites que dizem que são gratuitos e, na verdade, o que está subjacente é uma cedência de dados. E, quer dizer, e há uma monetização clara da utilização dos dados. Aliás, é muito mais proveitoso para estas empresas terem os dados do que nos porem, provavelmente, a pagar as ditas aplicações. E isso é muitíssimo interessante porque, no fundo, então não é gratuito, o que significa que devem reforçar a informação dessas cedências. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu confesso que tenho ainda algumas, mas eu tenho medo que a organização nos mande interromper. Não, e tem a ver exatamente com a questão que há pouco estava a referir das entidades reguladoras e da importância porque, no fundo, eu acho que o que ficou aqui muito claro é que o Ministério Público tem, efetivamente, de forma muito generosa, uma amplitude de competências grande que depois acaba por não conseguir utilizar, até não apenas pela questão dos meios, como também da alocação de meios especializados para determinadas matérias, o que é, efetivamente, um problema. E eu vejo isso ao nível da própria Provedoria de Justiça, nestas matérias de consumos. Estava a ouvi-lo das telecomunicações. Se há uma área onde nós temos grande intervenção, é no quadro dos serviços públicos essenciais e tendo uma relação privilegiada com uma destas entidades reguladoras, que, na verdade, muitas vezes acaba por encaminhar os próprios queixosos para a Provedoria de Justiça, onde a Provedoria de Justiça tem que os reencaminhar para a entidade reguladora num ping-pong muito pouco útil ao consumidor. E aquilo que eu pergunto vai ao encontro, aliás, do que acabou de ser dito. Claramente, temos que começar a apostar muito mais na prevenção. Ou seja, não é apenas na resolução extrajudicial, que pode ser, de facto, muitíssimo positiva, como ouvimos, mas na prevenção das próprias empresas, torná-las a agência do consumidor, ou seja, agenciar o consumidor, fazer com que o consumidor também possa, de alguma forma, ter uma voz, no sentido que as empresas tenham que, por exemplo, divulgar exatamente esses dados de litigância. Portanto, os custos da litigância não tanto, porque se calhar até são positivos e conseguem diluí-los, face exatamente àquilo que seria o retorno se por acaso fosse um custo judicial, mas a verdade é a questão da reputação. Cada vez mais, eu sigo muito as diretivas comunitárias em matéria de Corporate Sustainability, há uma na calha no quadro da União Europeia e que tem a ver com a obrigatoriedade da chamada Mandatory Human Rights Due Diligence das empresas, que será revolucionário. Se calhar não tanto para o nosso país, não sei, porque não temos assim tão grandes empresas, mas o âmbito de aplicação destas diretivas acaba por ser sempre muito mais restrito e não se sabe ainda se irá apanhar as pequenas e médias empresas ou não, e portanto aqui em Portugal a possibilidade de eficácia será talvez só mais em dominó. Mas eu pergunto, como é que o Ministério Público, e agora dou-lhe a palavra, Sr. Procurador, como é que o Ministério Público, a questão da comunicação, eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, da linguagem, que também foi aqui abordado, como é que nós conseguimos agenciar os consumidores, que somos todos nós, como aliás também aqui ouvimos, como é que o Ministério Público pode atuar? A questão é esta, nós temos, levando as competências do Ministério Público a sério, por exemplo, a hierarquia fala muito no atendimento ao público, vamos ser realistas, nós temos competência em matéria de direito do consumidor. Quantos colegas haverá capazes no atendimento ao público, capazes de fazer atendimento ao público em matéria de direito do consumidor? Comecemos logo assim. Vejamos, esta matéria não faz parte das licenciaturas. Na Nova, eu ainda fiz uma disciplina na Nova com o professor Carlos Ferreira de Almeida, mas penso que já acabou, e era da licenciatura. Eventualmente poderá haver algum colega que tenha pós-graduação, eventualmente no mestrado. No SES há ali uma ou outra sessão sobre cláusulas contratuais gerais, mas também não tem a dimensão global do problema. Portanto, na verdade, se apareceu lá uma pessoa com uma simples questão de, sei lá, dos 14 dias do direito de resolução, se calhar tem uma informação errada do Ministério Público. Portanto,
Eu, na altura, no CGT, dizia, bom, olha, se aparecer uma questão dessas, vejam se há atendimento autárquico ao consumidor lá na vossa comarca e remetam a pessoa para lá. Quer dizer, podemos fazer isso do que estar a dar informações falsas, até porque nós, tendencialmente, intervimos em litígios coletivos e não em interesses individuais. Basicamente, os interesses individuais é na representação dos ausentes e incertos. Portanto, isso leva a uma outra questão, que é como é que o Ministério Público pode aumentar a intervenção nestas matérias. Só que isso é uma matéria complexa, não só, porque vamos lá ver, esta questão da defesa do consumidor é uma sub-área da área civil, que já de si tem graves problemas de formação de colegas. Eu, outro dia, escrevi um pequeno texto, não está publicado, sobre o atual plano de formação de SES. E descobri um texto feito no encontro do Ministério Público, sabe, em 2011, com o SES, que abordava os problemas da formação. E uma das coisas que se dizia lá, que me ficou na cabeça, foi, já era feito um diagnóstico dos problemas na formação inicial e permanente, e uma das conclusões era basicamente esta. É preciso ter alguns tribunais que sirvam de referência, que consigam formar equipas e que, simultaneamente, consigam entrar nestas áreas mais especializadas e ir formando colegas. Até surgiriam, Aveiro, Lisboa, Porto e Coimbra. E, no fundo, o problema é este, é que nós, neste momento, estamos a trabalhar individualmente. Não estamos a formar equipas. Já conseguimos fazer isso há muito tempo. E o que é que acontece? Eu estou a ver, praticamente, os tempos em que eu trabalhei no Palácio da Justiça, já ninguém está ao serviço. Já se jubilaram quase todos. E esse conhecimento vai-se perdendo. Experiência de litigância, o que é que se faz aqui, o que é que se faz acolá, como é que se aborda aqueles conhecimentos com estes representantes, isso vai-se perdendo. E não trabalhando em equipa é isso que acontece. As pessoas vão saindo, ou então acabamos em processo unipessoais, em que a pessoa é titular daquele conhecimento e de repente sai e pronto. Foi um gosto, muitíssimo obrigada aos dois. Há aqui uma questão Sim. Peço desculpa, é só um contributo. É que a questão que o Dr. João Alves acabou de colocar tem que ter uma resposta ao nível do próprio Ministério Público. O Ministério Público tem, neste momento, até por lei, já antes tinha em termos informais, mas neste momento tem uma lei que lhe permite criar equipas, fazer formação interna de quadros e começar a formar os seus próprios quadros. O Gabinete Central, uma das funções que está lá é a coordenação, é a formação, e, portanto, eu diria que o grande desafio é esse. O grande desafio é o Ministério Público especializar-se e criar quadros e estruturas ágeis até de acompanhamento dos colegas que não têm essa formação, formando colegas e criando quadros e criando uma estrutura mínima, e tem neste momento quadro legal para o fazer. Porquê é que há tão poucas ações? Isto já é uma coisa antiga, não vem de agora. Sabes, aliás, qual é a minha opinião? Nós temos que claramente avançar e modernizarmos em termos de capacidade de resposta, pois se essas competências estão extremamente importantes, e do ambiente é a mesma coisa. E neste momento temos um quadro legislativo que o permite. Agora, obviamente, que há questões de recursos, mas também passa muito por termos como objetivo essas áreas. E não deixar abandonados os pobres dos meus procuradores. Muito obrigada, é só esse contributo. Portanto, pobre Procurador João Alves, querida professora Sandra Passinhas, foi de facto um gosto. Muito obrigada a todos por aqui estarem. Uma salva de palmas.